para mais um vídeo do canal Escritura Falada. Eu sou a Ana e eu tô muito feliz em ter você por aqui. Fico mais feliz ainda em você ter escolhido começar a sua semana ouvindo uma palavra de Deus para sua vida, ouvindo um devocional. Então vamos começar? Hoje o tema que eu queria trazer é sobre perdão. Eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente encontra desafios, a gente encontra momentos onde a gente tem alguma desavença, onde algo acontece, a gente pode sofrer algum trauma, alguma coisa, que o nosso coração fica cheio, né? Fica pesado, a nossa mente também. E o perdão é tão importante, e o perdão é um princípio de Deus, não é mesmo? Jesus morreu por nós para perdão dos nossos pecados. Então isso é realmente um princípio de Deus. Eu queria conversar com vocês hoje aqui, de forma breve e rápida, sobre a visão de Jesus sobre o perdão. E como nós podemos fazer isso também, sabe? Nos curar, para que a gente fique bem, para que a gente comece já essa semana de uma forma mais leve, não é mesmo? Então eu quero ler com vocês aqui uma passagem que está lá em Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí depois disso, Jesus vem e ele conta uma parábola, que havia um senhor, um rei, e ele tinha seus funcionários, né, seus servos. E um desses servos, ele estava com uma dívida, e era uma dívida grande, mas ele não tinha como pagar essa dívida. Então, os guardas mandaram chamar esse servo e trazer até a presença do rei. E aí o servo conversa com o rei, eles têm uma conversa, ele fala que não tem como pagar a dívida e tudo mais. E aí o rei perdoa essa dívida dele. Então o servo sai do castelo, vai andando em direção à sua casa e ele encontra um dos seus co-servos. E ele também estava devendo a esse servo. E aí ele fala, né, pro co-servo: olha, você tá me devendo, você precisa me pagar, e o co-servo fala: eu não tenho como te pagar, eu não consigo. Então o servo fala que que ele vai ser preso, ele condena aquela dívida, né? Quando ele fez isso, os guardas do rei ouviram a respeito disso e levaram isso até o rei. Falaram: olha, aquele servo que você acabou de perdoar a dívida, ele não perdoou a dívida de outra pessoa. Então o rei chamou esse servo e falou com ele, né? Falou: olha, eu acabei de perdoar a sua dívida, por que você não perdoou a dívida do outro? E aí ele condenou esse servo, porque ele foi um servo mau. E muitas vezes a gente age assim também, né? Jesus já nos perdoou, outras pessoas já nos perdoaram, mas às vezes quando alguém erra contra nós, o nosso coração fica tão entristecido, fica tão magoado, fica com rancor, que a gente não consegue perdoar, não é verdade? A gente guarda aquela mágoa no nosso coração. Então, Jesus, depois dele contar essa parábola, ele finaliza assim, ainda em Mateus 18. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, nós precisamos perdoar, e é perdoar de coração. E eu creio, eu já vivi por isso. Não é de uma hora para outra. Acabei de ouvir o devocional, perdoei. Às vezes não é assim. Às vezes a gente precisa passar por um processo. E falando: olha, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, na nossa própria mente. E aquele perdão vai nascendo no nosso coração, porque é um princípio de Deus. E também tem uma outra passagem que eu queria trazer para complementar, que está lá em João 13, 34 e 35. É Jesus falando, e ele fala assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E o amar uns aos outros como Jesus amou é um amor que perdoa, é um amor sacrificial, é um amor sem merecimento. Você ama porque você ama. Não tô falando que aquela pessoa que te magoou, você tem que falar assim: nossa, amor da minha vida, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Nossa, não vivo sem. Às vezes nós perdoamos em amor a Jesus e a gente deixa aquela pessoa viver a vida dela e nós vivemos a nossa. E tá tudo bem. Mas o que eu estou querendo falar é que tem muitas pessoas ao nosso redor, que são pessoas que nós realmente amamos, e muitas vezes elas machucam a gente.
porque somos pessoas e acabamos errando mesmo. A gente erra ao longo da nossa vida. E pessoas que a gente ama podem errar com a gente também, podem nos magoar. Às vezes nem foi de propósito, mas foi algo que nos magoou. E nós precisamos liberar perdão sobre a vida dessa pessoa. Falar, olha, eu vou amar essa pessoa assim como Jesus me amou. Eu não tinha nem nascido ainda, eu nem merecia, mas ele morreu por mim numa cruz. E liberar perdão sobre a vida dessas pessoas. Eu sempre tento pensar dessa forma, sabe? Quando alguém me fere, eu falo, olha, errar é humano. Jesus já morreu por essa pessoa, pelos pecados dessa pessoa, pelos erros dessa pessoa. Eu não posso ficar guardando rancor, ficar guardando mágoas. Eu preciso perdoar e eu preciso seguir a minha vida e eu preciso que essa pessoa também, de certa forma, siga a vida dela. Então eu vou liberar perdão. E quando a gente fala sobre perdão, não é o assunto mais fácil de falar, né? Eu poderia ficar aqui horas e horas a fio falando sobre isso e dando conselhos práticos de como perdoar, de como vencer isso e aquilo. Mas hoje o conselho que eu quero te dar não é nenhum conselho, é um mandamento de Jesus, né? Amem-se uns aos outros assim como eu vos amei. Não é mesmo? Amar o outro como Jesus nos amou. E esse para mim é a chave, o segredo para liberar perdão sobre tudo e qualquer coisa. Ai, mas a pessoa, Jesus já morreu por isso. Ai, mas a pessoa, Jesus já morreu por isso. Ai, mas a pessoa, Jesus morreu por isso. E isso pra mim é a chave principal. E também, né, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Às vezes a gente fala assim, não, cheguei no limite com essa pessoa. Eu vivo a vida inteira perdoando essa pessoa, eu não vou mais perdoar nada. Só que quem fica amargurado somos nós. Então, Jesus fala até 70 vezes 7. E não é uma única vez, não. Eu acho que é 70 vezes 7, assim, em 1 minuto, 70 vezes 7, mais 70 vezes 7. O que ele quer dizer é continuamente. Tem que permanecer. É 10 vezes mais do que a gente acha que a gente deve perdoar. Não é? 70 vezes mais do que a gente acha. A gente precisa ir perdoando. A gente precisa ir liberando perdão. Para nós termos uma vida mais leve. Para nós conseguirmos viver em paz conosco e com os outros. Eu sei que esse é um tema de devocional que muitas vezes a gente acorda de manhã e vai escutar sobre perdão e a gente pode parar e começar a pensar, nossa, é verdade, tem isso ou tem aquilo, realmente eu precisava liberar perdão. Mas a intenção é que a partir dessa palavra, o coração comece a germinar no seu coração e que você se sinta mais leve. A gente precisa muitas vezes deixar coisas para trás para que a gente se sinta bem. E eu acho nada mais justo do que te dar uma dica de ouro dessas. Você quer se sentir bem? Quer se sentir leve? Quer viver uma vida tranquila? Quer viver uma vida em paz? Perdoe, perdoe, perdoe. Porque quando a gente guarda o rancor, quando a gente guarda a mágoa, nós estamos ferindo a nós mesmos. E quando a gente perdoa, nós amamos assim como Jesus nos amou. Não tem nada melhor nessa terra do que ser parecida com Jesus. Bom, esse foi o devocional de hoje. Esse foi o tema de hoje. Eu fico muito feliz que você tenha escutado até aqui. Eu espero que essa palavra encontre um lugar no seu coração. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de curtir, de comentar. Eu adoro ler os comentários de vocês. Eu respondo todos os comentários. Eu gosto muito de verdade. E já ativa o sininho, porque toda vez que sair um vídeo aqui você vai lembrar. Aí me segue no Instagram. Meu Instagram é Ana Reis Nicolini. Eu tenho certeza que lá a gente vai conseguir interagir bem mais. Eu abro caixinha de perguntas, falo com vocês bastante nos stories e faço alguns posts também. Então não me deixa de seguir lá também pra gente conversar bastante, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana, com um coração leve e tranquilo e que essa palavra tenha achado um lugar em seu coração. Um beijo, fica com Deus e até a próxima!